Olá, estudantes! Nós vamos começar mais uma unidade de estudos. Eu sou a professora Ana Gabrecht e a gente vai começar a analisar aqui as principais questões referentes à educação durante o período imperial brasileiro. O período imperial compreende os anos de 1822 a 1889. Em 1822, nós temos a independência do Brasil, o rompimento com Portugal. Em 1889, nós temos a proclamação da República, quando então damos fim ao chamado período do Império. Mas para essa aula, nós vamos voltar um pouco no tempo, nos eventos que ocorreram com a chegada da família real portuguesa no Brasil em 1808. E para entender um pouco melhor isso, precisamos fazer uma rápida contextualização histórica. Por que a família real portuguesa chegou ao Brasil no ano de 1808? Qual é o contexto? Bom, na Europa estão acontecendo as guerras napoleônicas. Napoleão Bonaparte, que era um temido general francês durante o século XIX, além de representar a França, também defendia as ideias liberais, as ideias iluministas defendidas durante a Revolução Francesa, ideias que especialmente valorizavam, favoreciam um grupo social, chamado de burguesia. Então, gente, ele vai construir um poderoso exército, e vai empreender uma expansão territorial em fins do século XVIII e começo do século XIX. Então, ele vai promover muitas conquistas, anexando ao território francês vários reinos europeus. E mesmo tão poderoso, Napoleão, o Império Francês, sob o comando de Napoleão na época, tinha um grande adversário. E esse adversário era a Inglaterra. Esse país que foi pioneiro na Revolução Industrial, então estava se desenvolvendo bastante, produzindo essencialmente tecidos, e também comercializando uma grande série de produtos industrializados. Então, o que reduzia o seu custo, reduzia o tempo de fabricação, reduzia o seu custo. Então, era um grande inimigo comercial da França nesse momento, porque a França também estava passando por um processo de industrialização, mas era um pouco mais tardio. A Inglaterra tinha começado bem antes. Por causa disso, a Inglaterra passou a ser uma potência econômica mundial no século XVIII e no século XIX também. E como uma forma de enfraquecer a Inglaterra, grande rival econômico da França, Napoleão vai decretar o famoso bloqueio continental, decretado em novembro de 1806, para obrigar os países que tinham relações com o Império Francês a cortar todo e qualquer laço comercial com a Inglaterra. Ou seja, na prática, ninguém poderia fazer comércio com a Inglaterra ou estaria sujeito a represálias do exército francês, bastante poderoso na época, se vocês recordam. Isso foi bastante ruim, para a Inglaterra, porque era um dos principais exportadores de mercadorias manufaturadas, produzidas de forma já numa escala industrial, que eram distribuídas através de navegações, e esse bloqueio envolvia o fechamento de todos os portos europeus para as embarcações britânicas. Isso vai gerar graves consequências, em especial para a história do Brasil. Bom, como Portugal e Espanha, os chamados países ibéricos, eram aliados comerciais da Inglaterra de longa data, então eles não obedeceram o bloqueio continental imposto por Napoleão, e houve represálias. Napoleão invadiu a Península Ibérica depois do rei da Espanha,
né, e colocou o seu irmão no lugar, por exemplo, né? Em Portugal não houve o mesmo, porque na época, né, o príncipe regente, e ele é príncipe regente, ainda não é rei, né, Dom João, porque a sua mãe estava viva, né, Dona Maria, ele não esperou as tropas napoleônicas chegarem, né, em Portugal para o depor e possivelmente o prender, né? Ele decidiu não enfrentar o exército francês e executou a sua retirada estratégica, né, a chamada fuga de Portugal, né, da família real portuguesa, que deixam então a Lisboa em navios direcionados ao Brasil, né, e embarcados em vários navios, tanto a família real portuguesa, né, quanto a sua corte, ou seja, seus funcionários, amigos próximos, uma média aí de 4.500 pessoas, né, estavam em vários navios com destino ao Brasil. E levaram consigo mantimentos, obviamente, né, mas livros e toda a riqueza acumulada, quer dizer, esvaziaram os cofres portugueses e levaram ao Brasil. Atravessando o Atlântico em uma viagem conturbada, Dom João chega finalmente no início do ano de 1808. Aportam inicialmente na Bahia, mas depois, logo em seguida, seguem para o Rio de Janeiro, que se estabeleceu como sede do governo, né, de Portugal no Brasil. E é importante destacar a primeira medida de Dom João no Brasil, que também foi bastante importante para a história da nossa nação, que foi a abertura dos portos às nações amigas. É importante lembrar disso porque ela teve um enorme significado em nossa história. Na verdade, essa lei, né, de abertura dos portos, ou seja, a partir da chegada de Dom João, todas as nações que fossem amigas, né, de Portugal poderiam então fazer comércio. Isso significa o rompimento do monopólio de comércio da metrópole portuguesa, até então existente no Pacto Colonial. Quer dizer, essa medida de Dom João significava o fim do Pacto Colonial, né, que estipulava que o Brasil só poderia manter comércio com portugueses, quer dizer, somente portugueses seriam os atravessadores nas questões comerciais, nas questões econômicas brasileiras. Né? Se um comerciante, por exemplo, se um fazendeiro que produzisse açúcar, né, quisesse comercializar com holandeses, não poderia, né? Primeiro deveria fazer uma intermediação com comerciantes portugueses. Então, a partir de agora, nós temos maior liberdade para os comerciantes brasileiros venderem suas mercadorias para a Europa. Então, nós tivemos transformações econômicas, mas também e transformações políticas, mas também outras que impactaram grandemente a educação e a cultura. Nós temos a criação da imprensa régia no mesmo ano em que eles chegam, né, 1808. O que significa isso, né? A partir de agora pode-se fazer publicações em território nacional. Antes, para se publicar livros, deveria ser enviado para Portugal, e nas prensas régias em Portugal é que eles seriam feitos. Então, aqui agora é possível publicar jornais e livros em território brasileiro que antes não eram permitidos. Então, na imprensa régia foi editado o primeiro jornal então produzido no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro. E a criação de uma biblioteca também, né, a Biblioteca Nacional, até hoje lá no Rio de Janeiro. E hoje em dia conta com um grandioso acervo, né? Ela é considerada inclusive pela Unesco uma das maiores bibliotecas nacionais do mundo, é a maior da América Latina e foi criada inicialmente então para reunir todos os livros e documentos da Biblioteca Nacional de Lisboa, né, que na pressa da fuga de Portugal, né, foram
colocados em caixotes, e esses caixotes ficaram durante muito tempo parados no porto até que fossem transferidos para essa biblioteca. Nós temos a criação também de um jardim botânico também lá no Rio de Janeiro, dentro da proposta da família real portuguesa de embelezar a colônia, né? Outra coisa bem importante, a chegada da missão cultural francesa em 1816. E com a queda de Napoleão, acabou aproximando, né, reaproximando, né, retomando os laços culturais entre a França e Portugal. Então, a corte portuguesa convidou, né, vários artistas plásticos franceses para viajarem ao Brasil. E aí esses artistas vão ministrar aulas de pintura, desenho, arquitetura, inclusive, tomando o lugar deixado vago pela expulsão dos jesuítas. Então nós temos aí um começo da instituição de aulas de artes no Brasil. Tá? Outra coisa importante também é a criação do Museu Real. Né? Mais à frente, esse acervo que havia no Museu Real na região ali do Rio de Janeiro vai ser transferido para a residência oficial da família real, né, na Quinta da Boa Vista, e hoje nós temos lá o Museu Nacional. Então, além das aulas de artes, Dom João VI também vai se preocupar em criar alguns cursos superiores, né? E esses cursos tinham duas características marcantes, né? Serem profissionalizantes, então é importante formar profissionais capacitados para esse novo momento da história do Brasil, e eram cursos bastante controlados pelo governo central, né? Lembrando, localizado na região do Rio de Janeiro. Então, na Bahia foram criados cursos de cirurgia e economia, no mesmo ano da chegada de Dom João VI, cursos na área de agricultura, né, com estudos de botânica, na época da criação do Jardim Botânico, cursos de química, que abrangiam estudos de química industrial, geologia, mineralogia, curso de desenho industrial. No Rio de Janeiro também foram formados cursos superiores, né? Na Academia Real de Marinha, curso de cirurgia e anatomia, ainda no ano de 1808, química, agricultura, né? Arquitetura, pintura, escultura. Então, esse período que estivemos sob o comando de Dom João VI é chamado de período joanino. Ele vai durar até 1822, quando nós temos a independência do Brasil. Qual é o contexto mundial? Napoleão já tinha sido derrotado, as famílias reais europeias já estavam voltando para o trono, aquelas que tinham sido destituídas por Napoleão. E a corte portuguesa, né, os políticos portugueses, deputados, senadores, exigiam o retorno de Dom João VI para Portugal. Afinal, ele era rei de Portugal, né, também. E chegava no ano de 1822, houve uma grande pressão, né, para o retorno da família real. Dom João VI acaba cedendo a toda essa pressão, né, e retorna a Lisboa. Ele acaba se submetendo à corte portuguesa, né, à Constituição portuguesa, e aí nós temos a mudança, né, de uma monarquia constitucional, de uma monarquia absolutista, como era antes, para uma monarquia constitucional. Isso significa o quê? Que agora o rei tem menos poderes, ele deve obedecer à Constituição. Mas no Brasil permanece Dom Pedro, né? Dom Pedro I, ele não aceita, né, voltar a Portugal, ele fica no Brasil governando como regente, para não perder, né, o controle do Brasil. Mas mesmo assim, né, a Câmara portuguesa continua pressionando, né, continua querendo que Dom Pedro retornasse, e tem até aquele episódio famoso, né, em janeiro de 1822, ele
Ele diz que ele desafia as ordens portuguesas, né, e diz que fica, né, ficou conhecido como o Dia do Fico. Todavia, ele continua sendo pressionado, né, várias cartas chegam de Lisboa exigindo seu retorno imediato, até que em setembro, né, ele decide cortar definitivamente os laços com Portugal, se auto-intitulando, né, Dom Pedro I, imperador do Brasil, no mês de dezembro em que ele é coroado. Bom, gente, em relação à educação, né, o que mudou? Bom, com a independência do Brasil, não só a educação, né, mas a sociedade brasileira como um todo não mudou muita coisa, né? O Brasil se tornou independente, mas ainda mantinha um sistema escravista, né? Na verdade, grande parte da mão de obra era realizada por pessoas que foram escravizadas, né? O que contrariava muito os princípios liberais que estavam se espalhando pelo mundo, especialmente aquelas ideias, né, propagadas pela Revolução Francesa de liberdade, igualdade, fraternidade. Então o Brasil estava meio que desconexo dentro dessa nova ordem mundial. O Brasil precisava formar o seu Estado Nacional, afinal de contas nós não éramos um país, uma nação ainda, né? O que nós éramos até agora? Uma colônia de Portugal, sem uma identidade própria, sem um projeto nacional, né, apenas submetidos aos desejos, né, aos mandos e desmandos de Portugal. Né? Não tínhamos nem unidade política, nem econômica e cultural. Né? Toda essa desorganização se reflete também na questão da educação, né, gente? Não, desde que os jesuítas foram expulsos do Brasil, né, nós não temos investimento naqueles espaços que foram abandonados por eles, né, na estruturação de espaços físicos e também na formação de professores. Durante o período imperial, né, como eu já falei para vocês, de 1822 a 1889, a educação foi marcada por avanços e retrocessos e não houve muitos esforços para atender a demanda de crianças em idade escolar. Né? Apesar de haver uma ideia de que a educação deveria ser gratuita, na prática, né, a maioria das pessoas, a maioria das crianças estava fora da escola. Já entrando no período imperial, propriamente dito, né, vamos comentar agora alguns marcos importantes. Em 1823, nós temos a instituição do método Lancaster, criado pelo inglês Joseph Lancaster, criado para locais que tivessem pouca disponibilidade de professores, né, já que tinha o objetivo de ensinar o maior número possível de alunos em pouco tempo e com uma boa qualidade, né, e nesse contexto de poucos recursos, né, com poucos professores. A ideia é que um aluno, né, fosse treinado, né, e ele seria quase como ele seria um monitor, né, que ensinava a outro grupo de 10 alunos. Essa é uma metodologia amparada no ensino de repetição e memorização, e não se esperava que os alunos tivessem muita criatividade, originalidade, né? Esperava-se dos alunos muito mais disciplina, né? Disciplina mental, disciplina física. Não vou aprofundar muito, não, né, na questão do método do Lancaster, mas deixo uma sugestão, deixo um texto, né, para vocês lerem a respeito do método. Em 1824, nós temos um marco muito importante, né? É a primeira Constituição brasileira, né? Veja bem, somente em 1824, até então nós éramos colônia, né? Então nós deveríamos nos submeter ao que era dito pela coroa portuguesa. Né? Então agora nós temos uma Constituição outorgada em março de 1824 por Dom Pedro I, uma Constituição que tem um caráter bastante autoritário. Né? E no que diz respeito à educação, ela dizia que
a instrução primária é gratuita para todos os cidadãos. Não se aprofunda muito na questão educacional. Em 1826, nós temos a instituição de graus de instrução, né? Pedagogias eram chamadas as escolas primárias, aquelas de ler e escrever, né? Nós temos liceus, ginásios e academias, são os graus de instrução a partir de 1826. Em 1827, nós temos a criação da primeira lei específica sobre educação, né? E qual era o teor, né? Qual era o conteúdo? Ela enfatizava a moralidade, né? A religião, né? Que a educação deveria seguir os preceitos católicos e havia algumas restrições, especialmente em relação à educação das mulheres, né? Das meninas. Outra coisa interessante, né? Os professores deveriam arcar com a sua própria formação e também previa a criação de pedagogias, ou seja, escolas primárias, né? Em todas as vilas e cidades. Aqui eu trouxe alguns trechos da primeira grande lei educacional do Brasil, né? De 1827. São retirados do site do Senado, tá? E aí, entre outras coisas, né, determinava que as escolas das primeiras letras do Império, meninos e meninas estudassem separados, né? É interessante notar que se preconizava, né, um currículo diferente. As meninas estudariam uma coisa, os meninos estudariam outra, né? Em matemática, as meninas teriam menos lições que os garotos, né? Enquanto eles aprendiam adição, subtração, divisão, frações, geometria. Para as mulheres, para as meninas, só deveriam ser ensinadas as 4 operações básicas. Adição, subtração, multiplicação, divisão. Já nas aulas de religião, né, o conteúdo era mesmo para meninos e meninas. Bom, debates machistas à parte, né, essa lei até que trouxe algumas inovações, né, ela foi boa, ela criou um currículo escolar mínimo, né, para todo o país, algo que não existia, né, desde a expulsão dos jesuítas. E essa lei também marcou a entrada da mulher no mercado de trabalho, né? Ela estabeleceu a exigência de concurso público, né, para a contratação de professores e poderiam se candidatar tanto homens quanto mulheres e receberiam inclusive o mesmo salário. E se fixou então essa lei fixa um piso salarial para a profissão de professor, né? Na época era 200 mil réis por ano que eram pagos pelo governo central. E mesmo que essa lei também reforçasse o que a Constituição disse, né, no sentido que o ensino primário era gratuito para todos os cidadãos, na prática, né, as escolas públicas do Império eram frequentadas praticamente só pelas crianças das famílias mais ricas, né? Na época que essa lei foi criada, né, em 1827, a maioria das crianças brasileiras em idade escolar não estudavam, né? Porque os pais não podiam abrir mão dos filhos de segunda a sábado, né? Já que as crianças ajudavam nos trabalhos domésticos, ajudavam também na lavoura. Então, a sobrevivência falava muito mais alto. Também não havia uma visão entre as pessoas das camadas mais populares de que ir à escola poderia mudar em alguma coisa a vida deles, né? Na época, a maioria dos trabalhos eram braçais mesmo, né? Então, ler e escrever não fazia muita diferença na vida. Essa visão que a gente tem hoje, né, de que a educação garante um futuro melhor, é uma visão muito recente, né? Passou a ser explorada pelo governo brasileiro somente na época da República. Aqui algumas ilustrações que demonstram como funcionaria esse método criado por Lancaster, né? A ideia de que um professor
ensina uma turma e alguns alunos que se destacam, eles se tornam uma espécie de monitores, né, para outros estudantes. Outros marcos importantes durante o período imperial que promoveram transformações na educação brasileira, que devemos destacar é o Ato Adicional de 1834. O que é ato adicional? Né? Seria uma reforma na Constituição, que aquela Constituição lá de 1824, 10 anos depois, então houve uma reforma devido às grandes críticas por ela ser muito centralizadora, por ela não dar liberdades às províncias brasileiras, concentrar todos os poderes na mão do imperador. Se vocês se recordam, a primeira Constituição no Brasil estabeleceu o poder moderador, que dava a Dom Pedro I quase que um poder absoluto. Ele estava acima do judiciário, acima do legislativo, ele dava a palavra final. Então, diante de protestos, muitas reclamações, houve então algumas alterações que na prática deram maiores liberdades para as províncias brasileiras. Na questão da educação, ela definiu que o ensino elementar, secundário e a formação de professores seria de responsabilidade das províncias, e o ensino superior ficaria então sob o encargo do poder central, lembrando, concentrado na capital, no Rio de Janeiro. Nesse momento, torna-se oficial a descentralização do ensino. Isso é bem importante, Será uma reivindicação grande, de que houvesse mais autonomia, então, para as decisões das províncias. Lembrando que as províncias são equivalentes aos estados que a gente tem hoje, Na questão organizacional, não foi muito positivo, porque não se manteve uma unidade da educação brasileira. As províncias tinham mais autonomia, mas cada uma fazia do seu próprio jeito, então não havia uma organização nacional da educação. Outra coisa importante, em 1837 nós temos a criação do célebre Colégio Pedro II, criado pelo regente Araújo Lima. Lembrando que esse período aqui é também conhecido como período regencial, por isso que estamos falando aqui do regente, é um período em que Dom Pedro I, devido às grandes pressões portuguesas, ele retorna para Portugal e deixa aqui no Brasil seu filho, Pedro, posteriormente vai se tornar Pedro II, mas ele é apenas uma criança, ele tem apenas 5 anos quando seu pai retorna para Portugal, sua família retorna para Portugal, ele é deixado aqui então para garantir a posse do trono para a família, de Dom Pedro. Mas como ele é uma criança muito pequena, então o Brasil é governado no período de 1831 a 1840 pelos chamados regentes, enquanto que o jovem imperador está sendo criado por tutores, Então, o regente Araújo Lima desrespeita essa descentralização e cria uma escola de ensino secundário. Lembrando, que o ensino secundário ficaria a cargo das províncias, mas aí ele cria uma escola de ensino secundário, ensino médio, federal. Até hoje essa escola é federal, Estabelecia-se um padrão de ensino, cujo principal objetivo era preparar os jovens para obter uma vaga no nível seguinte, no nível superior. Essa escola tinha um caráter bastante elitista, atender os filhos da elite intelectual do país, sendo a única escola autorizada a realizar exames para conferir grau de bacharel. Especialmente no segundo reinado, que é quando Dom Pedro II assume o poder, acaba o período regencial, nós temos então o início do segundo reinado no Brasil, o Estado passa a se preocupar um pouco mais com a formação de professores, visto que havia uma baixa qualificação, anteriormente, e se busca também uma maior uniformidade, na formação de professores, formação de mestres.
Acreditava-se nesse momento, no segundo reinado, que a instrução elementar, ou seja, né, as escolas primárias, seriam capazes de promover a disseminação de certas práticas sociais, né, ou seja, comportamento das pessoas, que garantiria a unidade, e era uma coisa importante que se desejava no Brasil, né, uma vez que a ameaça de desmembramento, né, de descentralização era constante, ou seja, o desejo de separatista era muito forte durante quase todo o período imperial, né? Hoje a gente tem essa ideia de um Brasil, né, unido. Durante o período imperial, os desejos, né, de formação de novos países eram constantes, né? E as lutas para isso eram constantes. Visto a revolta da Farroupilha, por exemplo, né, que é um desejo de separar a região sul do restante do Brasil. Né? E também se acreditava, né, que por meio da instrução elementar, da instrução básica, poderia-se elevar o nosso país a estágios civilizatórios mais avançados. Bom, nós já estamos aqui falando de século XIX, né, segundo reinado do século XIX, e na Europa há tantos avanços com a Revolução Industrial, por exemplo, né, grandes inovações estão surgindo. Aí nós temos aí a invenção da fotografia, a máquina de fotografar, a descoberta da eletricidade, a invenção do telefone, do rádio, as mudanças dos meios de transporte. Enquanto isso, para as nossas autoridades, o Brasil estaria ficando para trás, né? Então há um certo, especialmente no governo de Dom Pedro II, há um desejo de equiparar o Brasil, tirar o Brasil, né, do atraso e tornar então uma civilização mais sofisticada, né? E para isso se acreditava no poder da educação. E aí nós temos a criação da escola normal, né, de acordo com o modelo francês, né, a escola normal de formação de professores, né, e eram inicialmente, né, espaços, pelo menos nos seus 50 anos iniciais, um espaço em que a grande maioria era homem, mas como a gente viu, a entrada das mulheres era permitido, né, e gradativamente os homens foram se retirando, né, dessa profissão, buscando carreiras com melhores remunerações, e de forma muito gradativa o magistério, né, a arte de ensinar, foi passando então para a mão das mulheres, né, as mulheres que antes eram vistas como portadoras do pecado, né, sempre com atributos muito negativos, passaram a ser percebidas como aquelas que são naturalmente propensas a ensinar, né? Tem vocação devido à nossa capacidade maternal. Isso é bem problemático, né, gente? Porque acaba tirando o caráter profissional, né, dessa profissão e passa a ser visto como vocação, ato de amor, né? E contribui para o desmerecimento e a desvalorização que essa profissão tem na nossa sociedade.